Você já parou para pensar em quantos segredos sua mente esconde de você? Às vezes, sentimos que carregamos um peso invisível, uma força que parece nos limitar, mas na verdade ela apenas aguarda o momento certo para ser despertada. Há uma energia adormecida dentro de você, esperando ser chamada para a vida. E o caminho para acessá-la começa ao reconhecer os segredos que sua mente guarda em silêncio. Esses segredos não são truques ocultos, nem fórmulas mágicas, mas verdades simples, escondidas naquilo que você vive todos os dias. A mente, meu amigo, é como um vasto oceano. A maior parte permanece submersa, e o que você enxerga na superfície é apenas uma fração do que existe. Se você aprender a mergulhar fundo, encontrará uma riqueza que sempre esteve aí, esperando. E é nesse mergulho que começam os 7 segredos. Cada um deles é uma chave, e cada chave abre uma nova porta para dentro de você. Hoje, eu vou revelar o primeiro e o segundo segredo, aqueles que dão o alicerce para todos os outros. O primeiro segredo é a atenção. Você pode não perceber, mas onde sua atenção repousa, ali está também a sua vida. Se você coloca sua atenção no medo, a vida se torna pesada. Se coloca no passado, revive dores que já deveriam ter partido. Mas quando direciona sua atenção para o agora, um espaço de clareza se abre. É no instante presente que sua força interior se manifesta. Atenção não é apenas observar, é viver com intensidade cada momento, sem permitir que a mente vagueie entre fantasmas e ilusões. Pense nisso. Quantas vezes você comeu sem sentir o sabor real da comida? Quantas vezes esteve ao lado de alguém sem estar de verdade presente? Sua mente saltava de pensamento em pensamento, mas você não estava ali. Esse é o poder desperdiçado da atenção. Quando você aprende a cultivar a presença, começa a perceber que sua mente não é um inimigo, mas um aliado poderoso. É como se de repente você conseguisse ver o mundo com cores mais vivas, sentir o tempo de outra forma, e até respirar de maneira mais profunda. Talvez você ache difícil manter a atenção, e realmente é. A mente foi treinada, durante anos, para se perder em distrações. Mas esse treino pode ser desfeito. Comece simples, observe sua respiração por alguns segundos, perceba o ar entrando e saindo. Observe seus passos enquanto caminha, perceba o chão sob seus pés. Pequenos gestos como esses abrem um espaço silencioso dentro de você. E nesse silêncio, você descobre que não é refém de seus pensamentos. Esse é o primeiro segredo, a atenção como chave para o agora. Quando você domina esse segredo, percebe algo ainda mais profundo, que seus pensamentos não definem quem você é. Eles vêm e vão como nuvens, mas o céu por trás das nuvens é sempre o mesmo. E esse céu é a sua consciência. A atenção te leva para esse espaço mais alto, onde a vida se torna leve e clara. O segundo segredo é a aceitação. Talvez isso soe estranho, porque fomos ensinados a lutar contra tudo, contra as dificuldades, contra as emoções, contra nós mesmos. Mas a luta constante esgota suas forças. A aceitação não é passividade, mas a coragem de ver as coisas como são, sem máscaras. É olhar para a realidade e dizer, sim, isso existe, e eu posso lidar com isso. Aceitar não é se render ao sofrimento, mas parar de desperdiçar energia tentando negar o que já está presente. Quantas vezes você se perdeu em pensamentos como isso não deveria ter acontecido ou eu não merecia passar por isso? E quanto mais você resiste, mais preso fica. A aceitação corta esse ciclo. É como soltar uma corda que você puxava sozinho, e de repente o peso desaparece. Pense em uma dor que você carrega há anos. O que aconteceria se, por um instante, você apenas aceitasse que ela está aí? Não para se prender a ela, mas para reconhecê-la. A aceitação abre espaço para a transformação, porque só é possível mudar aquilo que primeiro se reconhece. Se você nega, você fortalece. Se aceita, você libera. Esse segundo segredo se manifesta na prática quando você enfrenta um obstáculo e, ao invés de se desesperar, respira fundo e acolhe a experiência. Isso não significa que você vai gostar do que está acontecendo, mas significa que não vai se deixar destruir por isso. A aceitação devolve a você o poder que estava preso na resistência. Agora imagine combinar os dois primeiros segredos,
a atenção e a aceitação. Quando você está presente e aceita o que a vida traz, descobre uma força que antes parecia inacessível. É como se o fardo se tornasse mais leve e você passasse a caminhar com mais firmeza. Sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de paz. Esses são os 2 primeiros segredos da mente que libertam sua força interior. Eles parecem simples, mas sua prática transforma por completo a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Guarde-os, porque os próximos segredos se apoiam neles. No próximo passo, vamos mergulhar ainda mais fundo e desvendar o terceiro, o quarto e o quinto segredo, cada um deles revelando camadas ainda mais poderosas da sua mente. O terceiro segredo é a clareza interior. Muitas vezes, você se perde em meio ao barulho externo, seguindo expectativas alheias sem nem perceber. A verdadeira força começa quando você silencia o mundo lá fora e escuta sua voz mais íntima. Clareza não cai do céu, nasce de perguntas honestas. O que é essencial agora? O que posso, de fato, controlar? O que preciso soltar? Quando a resposta vem, mesmo que simples, algo dentro de você se alinha. Sem clareza, qualquer caminho parece promissor e todos drenam sua energia. Você corre, tenta agradar, se divide em 1000 papéis e termina vazio. Com clareza, sua mente aprende a dizer não. Não ao excesso, ao ruído, à comparação. Dizer não é proteger seu sim verdadeiro. É escolher uma direção e aceitar o preço da escolha, caminhando com leveza porque não precisa provar nada a ninguém. Clareza não é rigidez, é foco vivo. Você pode ajustar a rota sem se trair. Quando percebe que um objetivo não faz mais sentido, você corrige a direção com respeito por si mesmo, sem drama. É assim que se evita anos de desperdício, iluminando o caminho a cada passo. Uma mente clara enxerga degraus onde outros veem paredes. Para cultivar clareza, simplifique o ambiente e a agenda. Menos notificações, menos promessas vagas, menos consumo automático. Escreva seus pensamentos, deixe-os visíveis. O que fica no papel perde o poder de confusão. A clareza se fortalece quando você a pratica em decisões pequenas. O que fazer agora, com o que tenho, pelo tempo que tenho? Faça o próximo passo óbvio. O resto se revela andando. O quarto segredo é a disciplina da mente. Não é rigidez, é direção. A mente indisciplinada se distrai, promete mundos e se entrega ao primeiro impulso. A mente disciplinada escolhe poucos compromissos e os honra. Ela sabe que motivação é instável, por isso se apoia em rituais. Começar, continuar, concluir. Um pouco todos os dias, sem espetáculo. Disciplina é liberdade com alicerce. Parece contraintuitivo, mas, quando você cria limites inteligentes, abre espaço para aquilo que importa florescer. Estabeleça horários para foco profundo, proteja seu sono, defina janelas para mensagens e redes. Sua mente aprende que há momentos de mergulho e momentos de respiro. Essa cadência elimina a culpa e multiplica a presença. Treinar a mente é como treinar um músculo. No começo, dói. Depois, responde. Você começa com 1 minuto de atenção plena, depois 3, depois 5. Começa com uma página escrita, depois 2, depois um capítulo. A disciplina faz o que a motivação prometeu. E, quando falhar, porque você é humano, recomece no mesmo dia. Quem volta rápido não cria crostas de desânimo. Há ainda a disciplina emocional, sentir sem se afogar. Você observa a raiva, a euforia, o medo, dá nome, respira e age pelo valor, não pelo impulso. Essa disciplina sutil muda destinos. Decisões tomadas em calmaria interna tendem a honrar quem você quer ser, não apenas o que você sente no calor do momento. O quinto segredo é o desapego consciente. Não confunda com frieza, é maturidade. Você solta aquilo que já cumpriu o próprio ciclo. Objetos, crenças, metas antigas, relações que exigem que você seja menos do que é. Desapegar é confiar que a vida continua a se mover mesmo quando você decide não carregar tudo. O apego nasce do medo. Medo de faltar, de perder, de ficar para trás. Mas segurar o que pesa não impede a queda, acelera. Quando você solta, abre espaço para o novo chegar. Pense numa casa lotada.
Não adianta comprar móveis melhores se não há lugar para eles. Sua mente também precisa de espaços vazios para que a criatividade e a paz respirem. Desapego não é abandonar responsabilidades. É abandonar ilusões. Você pode amar alguém e, ainda assim, deixar ir o controle sobre essa pessoa. Pode trabalhar com paixão e, ainda assim, desapegar do resultado perfeito. Quando a sua paz depende menos do que não controla, sua força interior cresce, porque deixa de oscilar ao sabor das circunstâncias. Pratique o desapego com gestos concretos. Doe aquilo que não usa. Encerre conversas que sempre terminam iguais. Pare de justificar tudo o que sente. Agradeça o que foi. Honre o aprendizado e caminhe. Aos poucos, você percebe que não perdeu nada, apenas se libertou do que o impedia de florescer. Clareza, disciplina e desapego formam um tripé. Clareza mostra o caminho. Disciplina dá o passo todos os dias. Desapego impede que você se prenda ao que já não serve. Juntos, eles transformam uma mente inquieta em uma mente serena e poderosa. É nesse solo firme que os próximos segredos podem florescer sem medo. Talvez você sinta resistência. É normal. A mente antiga tenta negociar. Depois eu vejo, amanhã eu começo. Não é tão grave assim. Reconheça a voz, sorria por dentro e volte para o plano simples de hoje. O extraordinário nasce do ordinário bem cuidado. Perceba também como o corpo responde. Quando a clareza, a respiração se alonga. Quando a disciplina, os ombros relaxam, porque você confia na própria capacidade de continuar. Quando há desapego, o olhar fica mais leve. A mente e o corpo conversam. Ouvir essa conversa é parte da sua sabedoria. Se em algum momento você perder o ritmo, não transforme isso em identidade. Um tropeço não define quem você é. Recomeçar é um poder que ninguém pode tirar de você. Recomeçar é uma arte, humilde, silenciosa, transformadora. E lembre, você não caminha sozinho. Ao treinar sua mente, você inspira quem está ao redor, mesmo sem perceber. Seu exemplo é uma luz discreta que convida outros a fazerem o mesmo. O mundo muda quando alguém decide mudar por dentro e sustenta a decisão no cotidiano. Nesta etapa, consolidamos 3 chaves que ampliam seu horizonte. Na próxima, vamos abrir as 2 últimas portas. O 6º segredo, a autopercepção profunda, e o 7º segredo, a transcendência consciente. O ponto em que a mente se torna ponte para algo maior e a sua força interior encontra seu estado mais puro. Preparado para atravessar? O 6º segredo é compreender o poder da aceitação. Muitas vezes, a sua mente se perde tentando controlar aquilo que nunca estará ao seu alcance. Pessoas, circunstâncias, passado, futuro, tudo isso escapa da sua força. Mas quando você aprende a acolher a realidade como ela é, sem a necessidade de lutar contra o inevitável, nasce dentro de você uma liberdade poderosa. Aceitar não é se conformar, mas se libertar do peso de nadar contra correntes que não podem ser vencidas. Perceba, cada vez que você insiste em brigar com a vida, o sofrimento aumenta. Mas quando respira fundo, olha para dentro e diz isso é o que é. Surge uma paz silenciosa. Não é desistência, é maturidade. É a sabedoria de não desperdiçar energia em batalhas inúteis e redirecionar sua força para aquilo que realmente pode ser transformado. Esse é um dos maiores sinais de liberdade da mente. O 7º segredo é o despertar do propósito. Sem um sentido maior, qualquer caminho se torna pesado e vazio. Mas quando você descobre por que está aqui, quando sente que sua vida tem direção, até os obstáculos se tornam degraus. O propósito é a chama que mantém a alma acesa mesmo nas noites mais escuras. Ele é a bússola que orienta o coração quando tudo parece confuso. Descobrir o seu para quê é descobrir a força mais indestrutível dentro de você. Não pense que propósito é algo distante ou grandioso demais. Às vezes, ele se revela em gestos simples: cuidar de alguém, criar algo com amor, servir de inspiração para uma pessoa que nem imagina. Seu propósito não precisa ser reconhecido pelo mundo inteiro, mas precisa acender em você a chama da vida. Quando a mente encontra esse fogo, não há escuridão que consiga apagá-lo. Agora que percorremos juntos os 7 segredos, quero que você perceba algo essencial.
Tudo estava dentro de você desde o início. A mente tenta te enganar, dizendo que precisa de mais conhecimento, mais tempo, mais recursos. Mas a verdade é que você já carrega sementes de força, clareza e liberdade. O que faltava era apenas o despertar, o olhar atento que transforma o comum em extraordinário. Talvez você esteja se perguntando, como aplicar tudo isso na vida real? A resposta é simples, mas profunda. Não espere condições perfeitas. Escolha um dos segredos e pratique ainda hoje. Seja a disciplina, a aceitação ou a descoberta do seu propósito. Uma pequena ação pode gerar um movimento invisível que muda toda a sua jornada. Grandes transformações começam em passos silenciosos. Quero que você imagine a si mesmo daqui a alguns anos, olhando para trás. O que verá? Alguém que permaneceu preso nos mesmos medos e dúvidas? Ou alguém que ousou acreditar na própria força interior? Essa escolha começa agora, neste instante em que você ouve estas palavras. Você não precisa ser escravo da sua mente. Você pode ser o mestre, o criador da sua realidade. A vida é curta demais para ser vivida em silêncio, como se você fosse apenas um espectador. Ela pede coragem, presença e entrega. Cada dia é um convite para se conhecer mais, para se libertar do que te prende, e para caminhar em direção ao que realmente importa. Não fuja de si mesmo. O maior encontro da sua vida acontece quando você finalmente decide estar inteiro no presente. E antes de nos despedirmos, eu quero te agradecer por chegar até aqui. Sua presença neste momento mostra que você busca mais do que distrações passageiras, você busca sentido, clareza e verdade. Isso já te coloca à frente da maioria, porque poucas pessoas têm coragem de olhar para dentro com honestidade. Se essas palavras ressoaram em você, lembre-se de se inscrever no canal Aurora Filosofia e ativar o sino das notificações. Assim, continuaremos juntos nessa jornada de despertar, reflexão e transformação. E, acima de tudo, reflita. Você tem dentro de si uma mente capaz de se libertar e criar uma vida com propósito. Esse é o verdadeiro segredo.